paz do Senhor, primários, tudo bem? Tia Lise aqui para mais uma aula da EBD, lição de número 6, Jesus cura um homem doente. E o nosso versículo, nosso textuário, tá lá em Naum 1:7. Mas vamos orar para a gente começar? Ora comigo, por favor, crianças, vamos orar. Senhor Jesus, eterno Pai, eu te louvo, ó Deus. Eu te agradeço pela sua bondade e amor, meu Deus, para conosco, ó Pai. Eu te agradeço por mais um domingo, ó Deus, ao qual o Senhor nos deu, ó Pai, para podermos adorar e engrandecer o teu nome, Senhor. Eu peço, ó Deus, que a sua palavra entre no nosso coração, meu Deus, e que nós possamos ser verdadeiramente cristãos, ó Pai, e seguir os teus passos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então vamos para o nosso textuário? Bom, o nosso textuário, como eu disse, está em Naum 1:7. Diz assim: o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Olha que textuário maravilhoso. Nos dias, a Bíblia foi escrita muitos anos atrás, mas ela é viva. A palavra de Deus, ela é verdade e ela é viva. Olha que textuário para os nossos dias de hoje. Deus é bom, o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, igual o que a gente está vivendo agora, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Vamos correr para os pés de Jesus, porque a palavra de Deus é verdadeira e diz que Deus, Ele cuida, Ele salva o seu povo, Ele dá o livramento necessário nos tempos difíceis, porque Ele é bom. Olha que benção esse textuário. Então depois eu quero receber o vídeo de todo mundo falando esse textuário maravilhoso e abençoado pra gente, tá? Então vamos lá. Bom, hoje a nossa lição, ela vai falar a respeito de um homem que foi curado por Jesus, mas ela traz muitos outros ensinos, além da cura em si desse homem, né? A primeira coisa que eu quero começar falando é que a gente tem visto através dos milagres de Jesus que a bondade e a generosidade de Deus estão presentes em todas essas histórias. Em todos esses milagres que a gente tem visto até aqui, a bondade infinita de Deus para com os homens tem sido vista. Em todos eles, Deus, que é perfeito em tudo que faz, que é maravilhoso, que é o Criador de todas as coisas, tem tido misericórdia e amor para com os homens e tem demonstrado através dos seus milagres, das suas maravilhas. Então essas lições que a gente tem visto têm nos mostrado quão grande é o amor e a bondade de Deus para conosco, pecadores. Pecadores, porque é isso que nós somos. Pecadores diante de Deus, nós não temos nada de bom para oferecer para Deus. Mas Ele, como um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, teve piedade de nós. E olha quantas maravilhas têm sido demonstradas através dos milagres de Jesus. Glória a Deus, crianças, que nós temos um Deus que Ele é bondoso e Ele nos ama. É muito maravilhoso, não é? Então, Jesus, Ele nos deu exemplo de compaixão e de amor para que a gente siga. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele é tão maravilhoso que além de pregar a verdade, além de ensinar o que a gente tem que fazer, ele vivia. Tudo que ele pregava, aquelas coisas que ele mandava que fossem feitas, que iriam agradar a Deus, ele viveu. Jesus, ele não era um hipócrita que pregava o que não vivia. Ele veio para nos dar um exemplo, ele vivia essas coisas. Ele vivia aquilo que ele pregava. Então, vamos também nós buscar viver a palavra de Deus. Amém? Antes de falar o que nós precisamos fazer, Jesus, ele sempre viveu, ele fazia as coisas. Ou seja, ele é o nosso exemplo. Lembra que eu falei para vocês em algumas lições atrás do que era ser cristão? Que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos porque eles eram imitadores de Jesus, eles viviam como Jesus, eles falavam como Jesus, eles agiam como Jesus. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo. A gente tem que olhar para ele e seguir, ser imitador de Cristo, imitar
a Jesus, o que ele fazia, o que ele falava, a forma com que ele vivia, os sentimentos que ele tem. Então essas coisas nós precisamos imitar. Então, quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador, quando Jesus entra no nosso coração, o nosso coração ele começa a ser transformado. Por quê? Porque quando a gente chama Jesus para morar no nosso coração, a gente começa a entender quão grande é o amor de Deus para com nós pecadores. Porque a gente não tem nada de bom para oferecer para Deus. E ainda assim, Deus, ele deu o que ele tinha de mais precioso para nós, que foi o seu Filho Jesus, para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos, de novo, estar juntinho com Deus, né? Então, quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador, o nosso coração, o Espírito Santo de Deus começa a transformar o nosso coração, para que a gente comece a desejar agradar a Deus, a desejar imitar Jesus, desejar fazer as coisas que agradam a Deus, que Jesus sempre fez e faz até hoje. Então essa transformação vem quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador, quando a gente chama Jesus para morar dentro do nosso coração. Bom, em cada milagre que nós aprendemos nessa lição, nós entendemos que Jesus ele se preocupava com as pessoas. E ele não se preocupava com uma ou com outra pessoa. Ele deu a vida por amor de todos os homens e ele se preocupava com todas as pessoas. Tinham pessoas que a maioria das outras pessoas da comunidade não se importavam. Tinham doentes, às vezes a pessoa era doente, tinha lepra, igual a gente viu, era aleijado, não andava, ou era muito pobre. E as pessoas viviam a vida normalmente e nem notavam essas pessoas. Não se importavam com elas, nem se importavam em ajudar elas. Então, Jesus, ele se importou com essas pessoas com que ninguém mais se importava, com essas pessoas que ninguém dava a menor bola, estava nem aí, ninguém queria ajudar. Se elas estavam ali, se elas não estavam, não fazia diferença, mas para Jesus, não. Jesus, ele amou essas pessoas muito e as abençoou poderosamente também. Na lição de hoje, o milagre de Jesus acontece em Jerusalém, num tanque. Um tanque chamado Tanque de Betesda. Os judeus estavam em festa e Jesus foi lá para Jerusalém. E perto da Porta das Ovelhas existia um tanque chamado Tanque de Betesda. E perto desse tanque, ao redor desse tanque, ficavam muitos doentes. Muitas pessoas doentes. Por quê? Porque de tempo em tempo descia um anjo nesse tanque e esse anjo mexia as águas. E a primeira pessoa que descesse dentro do tanque, que se molhasse no tanque, na hora que essas águas se agitassem, era curada de qualquer doença que ela tivesse. Então, ao redor desse tanque, tinham muitas pessoas cegas, aleijadas, das mais variadas doenças. Gente com tudo que é tipo de doença, ficava ali na beira daquele tanque, esperando que esse anjo descesse e mexesse as águas para que elas fossem curadas. Então, só a primeira que mergulhasse no tanque, depois que o anjo descia e mexia nessas águas, era curada. As outras tinham que esperar. E tinha um homem lá que tinha 38 anos que estava esperando para ser curado. Quase 40 anos esse homem estava esperando. Ele era aleijado, ele não conseguia andar. Então ele nunca conseguia ser o primeiro a entrar no tanque. Sempre que o anjo descia e agitava as águas, outro ia na frente dele, porque ele não conseguia se mexer. Ele não conseguia ir rápido. E essas pessoas que ficavam lá, a maioria da comunidade lá, das pessoas que moravam em Jerusalém, não gostavam muito de passar por ali. Era um lugar onde tinha muita gente doente, muita gente pedindo comida e tal, e as pessoas não queriam passar por lá. Eram pessoas esquecidas. Imagine esse homem, 38 anos, tentando ser curado, e ninguém se importava de ajudar ele.
de ficar lá perto dele para ajudar a carregar ele, a puxar ele na hora que as águas fossem agitadas. E Jesus estava por ali. Jesus foi para Jerusalém e Jesus estava por ali. E pregando por ali, Jesus viu aquele homem. E Jesus sabia da situação daquele homem, da forma com que aquele homem estava. Jesus sabia que há tantos anos aquele homem estava ali e não tinha quem ajudasse, não tinha quem fizesse nada por ele. Ele não conseguia entrar no tanque primeiro que os outros, quando ninguém sabia a hora que o anjo ia descer. Ficava todo mundo ali esperando. Quando o anjo descia e chacoalhava as águas, o primeiro que entrava era curado. Imagina aquele homem que não tinha ajuda de ninguém, que não conseguia se mexer. Quando que ele seria curado? Ele não conseguia chegar perto, os outros iam na frente, né? As outras pessoas conseguiam chegar primeiro. E Jesus, vendo esse homem, ele sabia que esse homem estava esperando por um milagre há tantos anos. E ele chegou perto daquele homem e perguntou assim: você quer ser curado? Você quer ser curado? E logo aquele homem foi respondendo para ele: mas Senhor, eu não tenho quem me leve até perto do tanque. Toda vez que desce o anjo, o outro vai na minha frente, porque eu não consigo chegar lá. E aquele homem começou a explicar todas aquelas coisas para Jesus. E Jesus olhou para ele e simplesmente disse assim: levanta, toma o teu leito e anda. Simplesmente Jesus falou isso com ele. Levanta, pega o teu leito, que era como se fosse uma maca, uma caminha. Pega o teu leito e anda. O que vocês acham que aconteceu com essa simples fala de Jesus com esse homem? O que vocês acham, crianças, que aconteceu? Aquele homem, ele recebeu o milagre de Jesus que ele tanto esperava há quase 40 anos. Naquele mesmo momento, aquele homem foi curado, ele se levantou, pegou a caminha dele e foi embora, glorificando a Deus, louvando a Deus, porque ele recebeu o milagre que ele tanto esperava. E isso tudo aconteceu num dia de sábado. Lembra que antigamente no dia de sábado não podia fazer quase nada? Por isso, os fariseus, aqueles homens que eu falei para vocês na lição passada, que tinham o coração endurecido porque eles confiavam no próprio conhecimento e não em Deus, então esses homens, eles ficaram indignados porque Jesus tinha curado no sábado e começaram a perseguir Jesus e a inventar um plano para poder matar Jesus, mas eles não entendiam a verdade, eles não entendiam que Jesus estava fazendo o bem no sábado e que Jesus representava o próprio sábado, que era o descanso de Deus. Então esses homens, eles tinham um coração endurecido e eles não entendiam isso, que Jesus representava o sábado, que Jesus é o descanso. O homem doente não sabia quem era Jesus, ele não tinha ouvido falar ainda de Jesus, mas ele foi curado por Jesus e Jesus advertiu ele: olha, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Essa foi a advertência de Jesus para aquele homem: vai, não peca mais para que não te aconteça coisa pior. E a partir daquele encontro, o homem depois ele se encontrou com Jesus no templo. Jesus encontrou com ele no templo e falou com ele isso, né? Que agora ele estava curado, então que era para ele não ficar pecando mais, para que não acontecesse coisas piores. E aí aquele homem soube que era Jesus, quem era Jesus. E aí ele começou a anunciar para todos que Jesus é que tinha curado ele, porque ele não sabia, na hora que ele foi curado lá no tanque, ele não sabia quem era Jesus. E naquele dia o homem recebeu de Deus uma oportunidade de vida e de esperança, porque Jesus, quando ele fazia os seus milagres, ele não só curava fisicamente, mas ele enchia as pessoas de esperança na salvação. Ele trazia esperança
de vida eterna, de salvação para as pessoas. A maioria das pessoas, lembra que eu falei que estavam desesperadas, tinham problemas que não tinham solução. Então Jesus, ele trazia a solução do problema e trazia uma esperança de vida eterna porque ele é o Salvador. Isso nos leva a crer na fidelidade de Deus. O que é isso? Que Deus é fiel. E no cuidado dele com a gente que confia nele. Uma coisa que a gente nunca deve esquecer é que Deus, ele está todo o tempo cuidando de nós. A gente nunca está sozinho. Por isso que o nosso textuário fala que em tempos difíceis, Deus, ele cuida do seu povo. Ele salva o seu povo. E Deus, ele nunca nos abandona. Aqueles que confiam no Senhor são firmados em Deus, nunca estão sozinhos. A gente não precisa ter medo, não precisa temer, porque Deus, ele é com os seus filhos. Ele cuida em todo o tempo de nós. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já que nós ouvimos a palavra de Deus, nós que já chamamos a Jesus para morar no nosso coração, Jesus, ele sempre ajudava as pessoas, ele sempre amava as pessoas, ele fez uma obra poderosa na vida de muitas pessoas e ele ainda faz até hoje. E eu quero saber de nós, nós que já chamamos Jesus para morar no nosso coração, como que nós estamos ajudando as pessoas? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês, crianças. Como que nós estamos ajudando as pessoas? Nós temos sido verdadeiros cristãos? Será que nós temos vivido a palavra de Deus? Assim como Cristo foi o nosso exemplo, nós estamos dando exemplo para o mundo? Os seus coleguinhas da escola, os seus vizinhos, os seus amigos, eles podem dizer que você é um cristão porque você vive como Jesus? Ou será que eles olham para você e nem sabem que você é da igreja, que você lê a Bíblia, porque nem parece que você segue a Jesus? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para mim, para o meu coração e para cada um de vocês. E para aqueles que ainda não chamaram Jesus para morar no seu coração, se você quer seguir os passos de Jesus, se você quer amar as pessoas, se você quer reconhecer que Jesus é o seu Salvador, que você peca e que você erra e que sozinho você não consegue fazer o que é certo, mas você quer fazer, chama Jesus para morar no seu coração. Chama ele para lavar o seu coração de todo pecado, para que ele possa transformando, para que ele possa ir mudando o seu coração, para que você consiga fazer as obras de Deus aqui na terra. Amém, crianças? Então essa pergunta é muito importante para nós. Nós estamos sendo verdadeiros cristãos? Nós estamos nos preocupando com as pessoas? Estamos amando as pessoas? Estamos praticando o bem igual Jesus praticava? Estamos vivendo a palavra de Deus? Ou a gente está só se preocupando com a gente, se a gente está com comida, se a gente tem onde morar, se a gente está indo à igreja, sem se importar com mais ninguém? Porque Jesus, ele se importou com as pessoas. Jesus amou as pessoas, muito mesmo. Jesus é muito maravilhoso. Então nós devemos entender que a bondade de Deus não tem limite e ele está pronto para atender as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Deus, ele está disposto a cuidar de nós. Então vamos confiar em Deus, vamos confiar no poder do nosso Deus. Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Não tem, Deus pode todas as coisas. Então o nosso coração, ele precisa estar confiadinho em Deus, sabendo que tudo que a gente precisa, Deus é poderoso para dar. Deus é poderoso para cuidar de nós, para nos livrar de todo mal, para mudar o nosso coração, para que nós possamos ser verdadeiramente cristãos e seguir os exemplos que Cristo nos deu, porque Ele em tudo, a palavra diz que Ele em tudo agradou o Pai. Jesus em tudo agradou a Deus. Então nós possamos também ser assim, como o nosso Jesus, que é o nosso exemplo de amor e bondade. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eterno Pai, eu te louvo, ó Deus.
Eu bendigo ao teu nome, ó Deus, pela sua bondade, Pai, pelo seu amor, ó Deus, pela sua fidelidade, ó Deus. Meu Deus, muito obrigada pelo teu sacrifício por nós, ó Deus. Obrigada porque o Senhor cuidou de nós, cuida todos os dias, ó Deus, e obrigada porque o Senhor vai nos levar para o céu, ó Pai. Nos ajude a ser verdadeiros cristãos, ó Pai, que segue o seu exemplo, ó Deus, que em tudo agradou a Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor enche o nosso coração de obediência, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração de esperança em Ti, ó Deus, porque o Senhor, meu Deus, pode nos curar, nos limpar, nos salvar e nos levar para o céu, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Abençoa cada criança, meu Deus, que está assistindo a EBD agora. Meu Deus, que o dia do Senhor, meu Pai, nós possamos glorificar o Teu nome com a nossa vida, ó Pai, em todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.